Galera, bem-vinda aí ao nosso canal. Se inscreve no canal, é importante para o crescimento. O canal vem crescendo muito graças a vocês. Hoje eu quero trazer um tema importante que o canal nunca abordou, porque eu acho que não faz parte do canal abordar isso. É um assunto muito complicado. Mas antes de chegar nesse tema, eu queria falar dessa rivalidade que está tendo entre Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, e o ex-presidente do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro, que faz parte do comitê de transição para o clube empresa. É um cara que sempre está ali no dia a dia do Botafogo, ajudando, dando sua contribuição financeira, apoio, e é um cara que tem a sua importância. O Rodolfo Landim foi no programa da Fox Sport e falou que se o Flamengo está agindo de uma maneira certa, porque o Botafogo e o Fluminense são contrários à volta, né, do futebol carioca. E o Rodolfo Landim, o comentarista na época, na entrevista, falou sobre o Montenegro, que é a favor, fazendo duras críticas ao Flamengo. E o Rodolfo Landim falou que se ele está indo contra o Botafogo, contra o Carlos Augusto Montenegro, falando que a gestão dele no Botafogo não foi legal dentro e fora de campo, então o Flamengo estaria tomando uma atitude correta. E o Carlos Augusto Montenegro citou a morte dos garotos no Ninho do Urubu para detonar também o Rodolfo Landim, falando que ele não teve preocupação em deixar os garotos no container. Essa história toda a gente já sabe, e dando credibilidade ao Flamengo estar bem economicamente ao Bandeira, né, o presidente Bandeira, que é ex do Flamengo, Bandeira de Melo. O que me leva a falar desse assunto? Ganhar uma rivalidade que já não está sendo legal. Botafogo e Flamengo já vem sendo um clássico com mortes, com complicações fora de campo, e acaba que afasta o torcedor que quer ir ver um bom jogo, e acaba que leva para um lado da violência. Essa atitude dele faz isso. Tudo que você tenta fugir do futebol faz isso. Então é um assunto que eu nunca vou tratar aqui, é um assunto que eu nunca vou expressar minha opinião em relação a isso, porque eu não estou lá dentro da situação do Flamengo. A gente vê, eu não trago aqui sobre política, porque eu também não é do canal, o canal fala de esporte. E essa rivalidade eu precisei falar do Rodolfo Landim e do Montenegro, porque é uma coisa que é complicada. É um assunto muito delicado que a gente tem que saber como se expressar, e não podemos criar um clima de hostilidade. A gente vive numa pandemia, a gente vive num momento de crise econômico, a gente vive num problema de crise de saúde, e o povo brasileiro tem que se unir. Hoje não tem Flamengo, hoje não tem Botafogo. O povo tem que se unir. Não existe essa rivalidade. Os dirigentes, eles têm que sentar numa mesa e ter um consenso. Se um quer voltar dia 15 e o outro quer voltar dia 30, faz o meio termo e volta dia 23. Não dá. Você vê os clubes de São Paulo alinhado para voltar quando for solicitado. Você vê o clube do Rio Grande do Sul, vê o clube de Minas. Então precisa ter esse alinhamento. Os dirigentes não podem ficar se alfinetando e virar uma guerra. Isso está sendo ruim pro torcedor que vai defender sua equipe, né? E aí, como você traz uma situação dessa fora de campo, cria um mal-estar, como dos dois lados. Então é uma rivalidade que não dá para acontecer nos tempos de hoje. A gente precisa, se todos, a Federação do Rio, que é responsável pelo campeonato, se por acaso todos não entraram no consenso, ache uma nova data, vê qual é a possibilidade da volta, mostra para eles como vai ser a volta.
não sendo uma maneira precipitada. Todo mundo trata que já volta dia 15 e a 16 de junho, é precipitado. A gente sabe que todos os clubes estão passando por problemas financeiros. Botafogo, Flamengo, o Flamengo menos, o Vasco, o Fluminense. Vai ser um ano muito atípico, mas os dirigentes precisam ter cuidado em saber que Botafogo e Flamengo já vem sendo muito complicado, já vem sendo algo muito ruim. Brigas, mortes, hostilidade. A rivalidade tem que ficar dentro de campo, na torcida, na provocação das torcidas na arquibancada. Quando sai do estádio, tem que ter a provocação sadia, uma provocação de cornetagem. A gente está vivendo num país que a violência toma conta, que as coisas levam, tudo é mal interpretado. E a gente precisa, somos figuras públicas, eu acredito que eu sou uma figura pública no momento, porque eu tenho quase chegando a 13 mil inscritos, então tem que ter prudência no que eu trago aqui, responsabilidade no que eu estou falando para vocês. Então, eu tento preservar muito a minha opinião pessoal para o canal, porque a gente tem que respeitar. Primeiro que a gente tem que respeitar todas as instituições, porque todas as instituições fazem uma função de cidadania, de trazer cidadãos, de levar uma pessoa a praticar o esporte. Isso é muito importante. Às vezes, Flamengo, Botafogo, Vasco, Fluminense são mais conhecidos, mas Olaria, Bom Sucesso também fazem. Um garoto que pode ir para um mau caminho, que pode ir para uma situação ruim, que não tem uma condição de botar comida dentro de casa, pode se transformar, pode dar uma vida melhor para os seus familiares devido ao futebol. Então a gente tem que fazer esse papel de cidadão. O povo brasileiro precisa se unir, precisa ser forte nesse momento. Então os dirigentes precisam se respeitar. Tem opiniões contrárias? Fica ali fora de campo. Não leve para o lado pessoal, não ofenda o lado A, o lado B, porque o torcedor ele vai muito pela paixão e acaba que gera um incômodo que já vem sendo ruim em clássicos Botafogo e Flamengo. Então a gente precisa cobrar desses dirigentes postura. Nós, torcedores, cobramos o Montenegro, torcedores do Flamengo cobram o Rodolfo Landim, para que tenha uma união. Claro que cada um vai buscar o seu melhor para o seu clube. Mas é o que eu falo, a federação tem que ser a união desses clubes. Não ir para um lado A e um lado B. Tem que ver qual que vai se completar. 2 clubes grandes do Rio não quer. Então o que eu posso fazer? Uma nova fórmula, uma nova data. Assim, se abaixar um pouco o gráfico, podemos fazer desse jeito? Sim. Então é isso, precisa ser conversado. A gente vive num problema mundial, que é uma pandemia. Então a gente precisa que o povo ande junto, pense junto. A rivalidade no futebol é sadia dentro e nas provocações sadias, que não levam interpretação para ter violência. Então a gente preza por isso, espera que os dirigentes tenham consciência do que estão fazendo e isso não se torne comum, um ofendendo de cá e outro ofendendo de lá, para não se tornar algo ruim fora de campo. E a gente não quer essa rivalidade pesada, a gente não quer ver essa rivalidade que pessoas se ofendam, dirigentes do Botafogo, dirigentes do Flamengo, porque essa rivalidade nunca vai ser bom para o futebol e também não vai ser bom para os torcedores e pode gerar uma crise muito maior do que a gente está vendo nesses últimos jogos de Botafogo e Flamengo. Valeu, galera, se inscreve no canal,
Quiser deixar a opinião aí, deixa a opinião, se concorda, se discorda. Vocês têm todo o direito. Muito obrigado e até o próximo vídeo.